E aí pessoal, belezinha? Meu nome é Fernando e eu vou contar aqui como que eu fui vítima de uma coisa chamada sibutramina. E vamos lá. O primeiro contato que eu tive com essa substância foi em 2007, se eu não me engano. E o que acontece? Eu sempre fui uma pessoa gorda, né? Não tão gorda assim, mas eu nunca fui um cara magro, sabe? Eu sempre estive acima do meu peso. Às vezes poucos quilos, outras vezes muitos quilos acima do peso, mas sempre estive acima do peso, né? E em 2007 eu passei no endócrino e procurando uma maneira fácil e rápida de perder peso. Na verdade, uma maneira preguiçosa de perder peso. E ele me receitou um composto que tinha sibutramina como um de seus ingredientes, né? Aconteceu que eu fui até a farmácia de manipulação, encomendei esse composto, comecei a tomar. Eu tomava em conjunto com atividade física e uma alimentação balanceada, assim, até um pouco restritiva, né? Eu segui uma dieta até que razoavelmente rigorosa, com pouco carboidrato, né? E frequentava uma academia 6 vezes por semana. Nessa primeira tentativa, né? Nessa primeira experiência, eu tive bons resultados, assim. Eu cheguei a um ponto de perder 12 quilos em um mês, para vocês terem ideia. Eu lembro que teve um período que eu estava perdendo aproximadamente 1 quilo a cada 2 ou 3 dias. Eu perdi 1 quilo, né? O pessoal da academia lá que faziam as pesagens e o acompanhamento, eles se surpreendiam pelos números, mas sempre me alertavam para tomar cuidado com esse tipo de coisa, né? Eles sempre falavam para mim que havia um rebote dessa substância que era perigoso, né? Mas eu não dei bola, continuei utilizando. Cheguei mais ou menos no peso que eu queria. Não era o peso que eles falavam que era o ideal para mim, mas era um peso que para mim era bom. Eu me sentia confortável e me sentia não me sentia incomodado com aquela situação, com aquele peso, né? Para mim era uma realidade agradável, porque eu tenho 1,68 m. Eu cheguei a pesar, fazendo uso da substância, se eu não me engano, 82 quilos mais ou menos. Só que eu tinha até uma massa muscular razoável, porque eu treinava bastante. Nunca tomei nenhum tipo de complemento para musculação. Eu só tomava o remédio mesmo. O que aconteceu? Quando eu cheguei no meu peso, eu parei de usar a sibutramina, né? E eu acreditei que se eu seguisse a minha rotina na academia, a minha dieta, eu ia manter aquele padrão, né? Eu ia manter o peso, eu ia manter minha condição física e tudo mais. Eu parei de tomar e eu ganhei, no meu primeiro mês que eu parei de tomar aquilo lá, eu ganhei aproximadamente 8 quilos. E depois, por um fato que aconteceu na minha vida, eu acabei parando de frequentar a academia, porque eu tive uma lesão. E o meu ortopedista disse que era importante eu dar uma maneirada nos exercícios, porque foi uma lesão na coluna.
Então ele ficou com medo, então aconteceu isso, eu parei de treinar, eu parei de andar de bicicleta, que é uma coisa que eu gostava. Eu trabalhava num banco, teve uma situação que me acusaram de roubo dentro da empresa. E isso de certa forma também atrapalhou a minha parte emocional. E como toda desgraça é pouca, eu tinha no mesmo período, assim, dentro do mesmo mês, terminado um relacionamento de aproximadamente 1 ano, né? Esse relacionamento acabou e meio que deu aquela desestabilizada legal. Depois desse período, eu acabei ganhando 50 quilos, cara. Eu ganhei 50 quilos, eu acho que em menos de 2 anos. E eu passei dos 80 e poucos quilos para 130 e poucos quilos, quase 140 quilos, né? E aquela realidade me incomodava muito. E com aquilo, eu fui me entristecendo e tudo mais. Eu tava bem, tipo, sem autoestima nenhuma. Alguns anos depois, um pouco depois, eu procurei um endócrino e ele me receitou a sibutramina de novo. Isso já aproximadamente em 2010, 2011. Ele me receitou sibutramina novamente. Só que o que aconteceu? Eu comecei a tomar a sibutramina sem praticar nenhum tipo de atividade física e sem dieta, né? Sem dieta e sem atividade física. Eu comecei a tomar os comprimidos esperando um milagre. E a coisa não funcionou, obviamente, né? Não emagreci, não teve nenhum resultado. E aí que foi onde eu comecei a me afundar nessa realidade. Em casa de vez em quando eu tava rolando umas brigas, né? Que hoje, graças a Deus, não acontecem mais. Só que tava acontecendo bastante coisinha. E eu tinha iniciado um novo relacionamento, né? A pessoa desse relacionamento hoje é minha esposa. Mas eu tinha recém começado a namorar com ela, né? Nessa situação. Meu, dá pro cara ir pra frente, não vai. Beleza. E o que acontece? Por conta do sobrepeso, eu comecei a ter a sensação de impotência, assim, sabe? Impotência sexual mesmo. E aquilo começou a me incomodar, né? Começou a me incomodar bastante. Aí já estresse no dia a dia, o incômodo com sobrepeso, o incômodo agora com essa situação, o clima dentro de casa com as brigas e as discussões também estava me incomodando bastante. E o que aconteceu? Qual que foi minha besteira? Eu comecei a mudar as doses da medicação por conta própria. O que eu pensei? Qual que foi meu pensamento? Falei, eu tô tomando de 1 em 1 e não tá resolvendo, eu vou começar a tomar de 2 em 2, né? Aí comecei de 2 em 2, não resolveu. Mais um tempo eu comecei a tomar de 3 em 3, depois fui tomando, aumentando 4 comprimidos por vez. Até que teve um dia que eu tive uma discussão com meu pai. Uma discussão até que um pouco mais acalorada do que o normal. E o que eu fiz? Foi próximo do horário para que eu tomasse a dose do medicamento. Eu, sem raciocinar
eu peguei todos os comprimidos que ainda tinham no pote. Acho que devia ter uns 20, 25 comprimidos e tomei todos de uma vez. Eu enchi a mão e tomei. Eu tomei, sentei no sofá. Quando passou uns 10 minutos eu senti um enjoo muito forte. Eu fui no banheiro, eu vomitei uma coisa preta assim, parecia um piche, sabe? Uma coisa preta, grossa. E depois daquilo o enjoo parou. Só que a primeira noite eu não dormi, né? Eu passei a noite inteira acordado. E por algum motivo eu também não, depois do que eu vomitei, eu não consegui tomar mais água. Eu colocava água na boca e eu não conseguia engolir. No dia seguinte eu fui até um hospital. Se eu não me engano foi de quinta para sexta que eu passei acordado. Na sexta-feira eu fui até o hospital. Eu conversei com a enfermeira lá. E assim que eu falei pra ela que eu tinha tomado uma dose alta da sibutramina, ela me internou, né, como emergência. Fizeram um eletrocardiograma e viram que eu tava quase tendo uma parada cardíaca. Faltava muito pouco para que eu tivesse uma parada cardíaca, né? E feitos os exames, me internaram e tal. Resumindo, eu fiquei 4 dias na UTI. Os 4 dias acordados, eu não dormi. Cheguei a pedir um remédio para dormir, mas não me deram, porque eu estava intoxicado com a substância. Eu tomava uma bolsa de soro, uma atrás da outra, bolsa grande, assim, eu acho que era 1 litro. Eu nunca tinha visto bolsa de soro de 1 litro. E eu tomava uma atrás da outra, né? Tomava bastante. E se eu não me engano, acho que numa segunda ou terça-feira que eu vim pra casa, né? Nesse intervalo, antes de acontecer isso, eu já tinha percebido que eu tava, assim, eu chorava muito, sem motivo nenhum. Às vezes eu tava bem conversando com a minha família, aí eu ia no banheiro, e eu ia no banheiro para chorar. Do nada, me dava vontade de chorar, e eu ia chorar. Às vezes eu tava com a minha esposa, né, na época era minha namorada, e do nada, eu saía de perto dela, entrava no banheiro e chorava, né? Depois de um tempo, eu conversando com algumas pessoas e lendo algumas coisas na internet, eu descobri que na verdade a sibutramina é um antidepressivo. E um dos seus efeitos colaterais é a inibição do apetite. Então algumas pessoas viram isso como alternativa para o emagrecimento, né? Só que o que aconteceu comigo, meio que, pelo que me falaram, foi o oposto. Como eu não tinha depressão e eu estava tomando um antidepressivo, a reação do meu corpo foi como se eu tivesse começando a ter um caso de depressão, né? Por conta dessa instabilidade emocional que eu tava. O meu corpo, eu comecei a ter uma depressão, foi o que me falaram, por conta dessa carga de antidepressivo numa pessoa que não era depressiva, né? Eu comecei a usar isso daí na esperança de emagrecer, porque me venderam aquele produto como um emagrecedor, né? Eu tenho uma grande parcela de culpa nisso, porque eu queria uma forma preguiçosa de perder peso. E até hoje eu convivo com essa sensação de ter tentado cometer um suicídio, sabe? Mesmo que no momento que eu tomei, aquele não fosse o meu pensamento, né? Não fosse a minha intenção o suicídio, mas o que aconteceu foi uma tentativa, graças a Deus, frustrada de suicídio, né? E hoje eu carrego com essa consciência de que houve essa tentativa.
Mas eu consegui sair dessa, né? Eu consegui sair disso daí. Desde 2011 que eu não tomo mais nenhum tipo de medicação, assim, de medicamento para esse tipo de coisa. Na verdade, faz muito tempo que eu não tomo um medicamento, né? Eu não sei por qual motivo a minha saúde tá de uma maneira que faz uns 5 anos que eu não sei o que é um remédio para gripe. Porque eu não pego gripe assim a ponto de me prejudicar, de me derrubar. Eu não tenho mais gripe, eu não tenho mais doença desse tipo. Mas esse tipo de substância desde 2011 que eu não consumo mais. Acredito estar limpo disso, né? Depois que eu casei eu consegui eliminar 20 quilos. Casei em 2015, então nesse primeiro ano de 2015, um ano e meio, eu perdi 20 quilos assim, só por ter mudado algumas rotinas. E sem precisar ficar tomando aquelas porcarias, né? Eu acabei aprendendo de uma maneira difícil e quase trágica que não existe atalhos para algumas coisas, né? Não existe, cara. Hoje eu continuo bem acima do meu peso, né? Só que eu tô mudando, cara. Tô mudando muita coisa, principalmente questão de alimentação e exercícios. E hoje eu não tenho pressa, sabe? Eu não tenho pressa nenhuma. Eu prefiro, sei lá, perder 10 quilos em um ano em vez de perder 10 quilos em um mês, como acontecia antes. Hoje eu prefiro perder 10 quilos em um ano. Pra mim é mais saudável perder 10 quilos por ano do que por mês. E eu acredito que eu precisava fazer esse relato, porque foi uma coisa que afetou minha família, afetou a minha vida, afetou minhas relações profissionais e de amizade e tudo mais, foram afetadas, né? Porque quando eu voltei a trabalhar, todo mundo me olhava estranho, tipo, ó o moleque que tentou se matar, sabe? Eu acho que o que eles viam em mim era um suicida. Independente do motivo, o que as pessoas viam quando eu aparecia era um suicida, uma pessoa desequilibrada, uma pessoa que não consegue dar conta dos próprios problemas. Porque o julgamento é sempre esse, né? É um desequilibrado. Mas eu consegui sair dessa, eu consegui me limpar. E hoje eu me sinto confortável de compartilhar essa experiência com as pessoas, porque talvez você possa estar passando por alguma coisa parecida e tudo mais. Só que tudo vai dar certo, belezinha? Obrigado pela atenção aí. Compartilhe, mostre para os seus amigos e tenha força, cara, sempre. Falou!